Arline? Com a fala das três amigas, né, me encorajou a lembrar algumas passagens que eu acho que nunca externei, né? Mas eu formei em agrimensura em 74. Em 74 eu estava casada e eu passei por uma situação muito difícil em 71, quando eu era funcionária da Brasilite, e casei e tive que fazer tudo escondido, porque lá não podia trabalhar mulher casada, né? E foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Mas eu, assim, aquela época e a forma que eu fui educada e tudo, eu comecei a achar que tinha alguma coisa estranha, mas não sabia muito bem o que era. Já era essa questão da discriminação, mas eu estava ainda na adolescência, não enxerguei muito bem isso. Enfim, eu saí da Brasilite e, nos outros passos seguintes, eu sempre senti essa dificuldade em outras empresas, porque era mulher, então era delegada, gente, eu já era engenheira, mas era delegada assim, ficar desenhando, né, normografando, desenhando, fazendo projeto, normalmente num canto, enquanto homens da minha idade e trabalhavam já na engenharia, então, com a agrimensura, de jeito nenhum. Até que eu entrei para a SUDECAP, em 75, e fiquei nessa condição. Aí teve um plano de cargos e salários, e eu pedi lá para ser... Já estava classificada como engenheira de operação, porque o curso de engenharia de agrimensura eram 3 anos só. Fizeram um plano de cargos e salários, onde, embora na carteira constasse que eu era engenheira, eu fiquei na função de desenhista ainda, sabe? De lançar os levantamentos topográficos, calcular, né, os movimentos de terra, etc., o cadastro, mas sempre na função de desenhista. E, quando fizeram o plano de carreira, eu fiquei de fora, né? Porque, assim, engenheira de operação, agrimensora que não ia para o campo e tal. Então, naquela época, eu procurei o CREA e comecei a incomodar com essa situação de discriminação. Aí começou a cair a ficha, de verdade. E, então, nós conseguimos mandar lá para Brasília, na época era a Esther Figueiredo, a ministra, e alterar o currículo da agrimensura. Eu procurei escola, passou para 4 anos. Aí eu fui lá e fiz o 4º ano para conseguir ser, de fato, engenheira, né? Porque foi uma luta que envolveu outros homens que tinham na SUDECAP, que eram engenheiros agrimensores. Então, foi meio por aí, né? Porque, se fosse a mulher sozinha, sim, mas eu tive apoio dos colegas que acabaram sendo prejudicados, porque eu comecei a questionar essas condições. Então, isso eu nunca coloquei para ninguém, mas aí aconteceu uma virada na minha vida muito importante. Na época que eu formei, tinha um colega de sala chamado Sérgio Mata Machado, e, um tempo depois que eu estava na SUDECAP, assim, acho que uns 15 anos, 20 anos depois, eu reencontrei o Sérgio e ele me falou do SENDE, que existia um sindicato de engenheiros. Eu era realmente muito alienada, eu confesso para vocês. E até cheguei no sindicato, eu lembro que eu comentei com o Rubens uma vez, logo que eu entrei, falei assim, não, eu sou política, eu não gosto de política. Quer dizer, eu já fazia política há quantos anos, né? Mas aquele negócio de... Eu fui criada numa família assim... meu pai era pedreiro e tinha muito medo da ditadura, me protegeu demais, né? Embora não tivesse assim, militares na família nem nada, mas o medo, eu fui criada debaixo de um medo que eu não entendia o que era. Então, à medida que eu fui amadurecendo e refazendo minha vida, eu conheci o Sérgio, que me trouxe para o SENGE, que me apresentou a Cristina, né?
E eu comecei a descobrir, através do relacionamento com a Cristina, que eu procurei estreitamento maior de amizade com ela, justamente por uma questão de ser mulher. Eu era muito tímida. Falar em público, então, jamais. Reclamar dos direitos, de jeito nenhum. Acho que a maior luta foi o negócio de passar agrimensura para 4 anos, mas pensando em mim, né? E tive apoio por causa dos homens. Então, pronto. Mas a Cristina é uma justíssima homenagem, porque ela me ensinou que a política a gente já faz desde que nasce, que ela é importantíssima na formação da sociedade, na constituição de uma sociedade mais justa, mais digna, né? E que a política ela está diretamente relacionada à economia, e ao nosso comportamento diante das situações que nós julgamos que não são éticas, que não são justas, e trouxe isso para a nossa categoria, né? Então, assim, Cristina, uma justíssima homenagem, sabe? Eu agradeço a você esse crescimento, né? Vamos dizer, um desabrochar para o que era realmente a vida, e, apesar assim, de eu já estar aposentada e tudo, eu ainda lanço um desafio também para o sindicato, e que a gente esteja nesse contexto, que é cuidar das mulheres que já estão aposentadas também, e homens. Porque eu andei fazendo aquelas viagens que a pessoa acaba que, quando aposenta, vai dar umas passeadas, conhecer outras culturas, etc. Né? Lá fora, os homens estão trabalhando, estão com a vida ativa, aposentados, né? Eles são muito respeitados. As mulheres também, em algumas sociedades, inclusive da América Latina. No Brasil, não. Você raramente encontra, nos meios profissionais aí, mulheres mais velhas, né, com esse reconhecimento, né, do que construíram e tudo. Acaba que você vira, de fato, avó. Eu já sou avó, tenho 3 netos, por sinal, 2 já são bem grandes, mas eu não sou avó de que eu pensei que ia ser, de ficar fazendo tricô, etc. Nós estamos na luta, né? E acredito que o SENGE vai abraçar também essa causa de estar valorizando o conhecimento profissional, ajudando seja como consultoria, seja como inserção na sociedade, para passar para os outros a história, porque é só com a história que a gente constrói, né? E é isso aí. Obrigada. Eu só queria complementar aqui, eu não sei como é que está lá hoje, Maria Helena, mas eu me lembro que na CEMIG o crachá era engenheiro eletricista. A Ana Cristina, o crachá dela, não sei se deve ter mudado já, né? Alguns anos atrás, 4 ou 5 anos também, teve uma pessoa lá, que eu esqueci, não conheço, aliás, que lançou um PowerPoint na internet dizendo que mulher não podia contratar, não podia trabalhar com mulher, porque mulher, às vezes, não tinha disposição, às vezes não podia, estava prejudicada e tal, e esse negócio rodou a CEMIG inteira, deu um bafafá danado, não sei se você lembra disso. E hoje de manhã eu parei para tomar café, Cristina, aí eu vi uma notícia da sua terra, que o concurso de Polícia Civil, para delegado da Polícia Civil da Bahia, exigia atestado de virgindade. É verdade. Mas aí cancela. Os homens era só exame de PAS, que é só exame de sangue. Era para delegado, né? Para delegado, né? Mas, enfim. Eu vi só a manchete, né? Não é bem assim. É um exame ginecológico aprofundado. Fala aí, Veraldo. Bom, eu li só a manchete, não entrei dentro. na verdade, eu vi isso também, né? E tem que fazer uma correção. O negócio realmente não pediu o atestado de virgindade, não era isso, não. O que pedia das mulheres era uma série de exames que, caso a mulher não quisesse se submeter a esses exames, ela deveria declarar que era virgem, para não submeter ao exame. Mas, mesmo assim, parece que foi eliminado isso.
E o que eu acho que deveria ter sido feito é discutir se os exames são realmente necessários, né? E se fosse, aí sim, a mulher faria, se quisesse, virgem ou não, ou então, claro, não me vou submeter ao exame e mostraria um atestado da virgindade. Então, a notícia não é bem, não havia exigência, não. Mas, no fundo, é. Obrigado pela correção. Vamos lá. Eu vou juntar dois assuntos aqui, aí vocês falam, né, da forma que desejarem. A respeito da questão da crise no setor da consultoria, né? Parece que houveram assembleias com centenas de engenheiros no sindicato, ou, enfim, em outro lugar, e também as privatizações no setor siderúrgico. O posicionamento do sindicato diante das privatizações. O seminário em Timóteo, debate da CESITA, etc., etc. Eu até chamava aí tanto o Geraldo, que era da CESITA, quanto o Flavinho, que foi da consultoria, também se manifestassem nesse momento. Tá? O problema são duas épocas, e eu também queria saudar o Zé Márcio, que chegou aqui, a gente já tinha lido. Depois eu vou te dar, viu, Zé, para você reler o discurso de posse. É muito interessante. 20 anos depois você lê uma coisa que você escreveu na época daquela. Né? E o Zé também, que era da área siderúrgica, que o Zé era do ZIMEC. E, de certa parte, foi a pessoa que mais participou desse processo, porque, além de ser diretamente atingido, na questão da luta contra as privatizações, começou ainda na época que o Zé estava na presidência do sindicato. Né? E foi um momento muito duro. Nós temos alguns jornais daquela época, se é que ainda existem, né, com a capa sobre essa questão da privatização. Foi o Usiminas, foi o ZIMEC. Resultou num processo que deu uma crise violenta no Vale do Aço. Eu acho que, sei lá quantos milhares de engenheiros perderam, engenheiros, além de outros trabalhadores, perderam emprego nessa época, e o Vale do Aço virou uma região meio desértica. Né? O que teve de engenheiro achando que ia sobreviver com o dinheiro, criando videolocadora. Depois, um monte de gente faliu, porque tinha um monte de videolocadora e não tinha gente para alugar os vídeos. Né? E foi um movimento que tem a ver com todo o processo de privatização, onde o Estado, dentro daquela política que predominou naquela época do Estado mínimo, o Estado deveria se retirar de qualquer atividade produtora, né, produtiva, e o governo começou no governo Collor, mas a privatização da Usiminas mesmo terminou no governo Itamar, se eu não estou enganada. Não foi isso, né? O Collor já tinha tido impeachment, né? A CESITA, não me lembro. Depois vocês falam um pouquinho sobre isso. Então, o CENDE se colocou de forma muito firme contra esse processo de privatização. Acho que o Estado brasileiro perdeu soberania naquele episódio. A forma como foi feita também é um segundo aspecto, com grandes prejuízos e grandes falcatruas. Eu queria que o Zé e o Geraldo falassem mais sobre isso. Eu falo logo sobre a consultoria, que depois eles três falam. A engenharia consultiva foi uma coisa interessante, porque foi uma coisa que aconteceu realmente mais no meu mandato. E eu, aliás, queria até agradecer a homenagem, mas eu considero que a homenagem é toda a diretoria daquele período. A engenharia consultiva, ela não tinha, os patrões não tinham organização própria. Nós forçamos a organização patronal, foi uma coisa engraçada. E foi um dos movimentos onde o sindicato de engenheiro era a maior liderança, porque nós construímos, junto com quem eram os demais trabalhadores da consultoria? O sindicato dos desenhistas e um sindicato geral que pegava o pessoal administrativo, que chamava Sintap, que ainda existe. Né? E a gente ia negociar e era uma confusão. Tinha empresa que era ligada ao sindicato da construção pesada, tinha empresa que era ligada ao sindicato de construção civil, tinha outra. Então, era uma zona, não existia database. E, na época, ainda no fim dos anos 80, início dos anos 90, ainda tínhamos grandes empresas de consultoria aqui, tanto aqui como nos demais estados. Né? Foi uma época também que começou a entrar a consultoria do exterior, também era uma luta que a gente teve. E algumas empresas tinham, por exemplo, a Jacopó, ele tinha uns... Aqui em Minas chegou a ter... Paula Bibi, que era grande, tinha mais de 500. A EPC tinha 800 pessoas, 300 engenheiros. A Leme tinha mais de 200. A Engevix tinha um corpo. Então, e a gente começou a criar esse movimento e a gente começou a elaborar sobre a área. E os setores cresciam, né? E para forçar o processo de negociação, a gente fez seminário para discutir o que era a área, o que era engenharia consultiva, o que significava, como é que surgiu no Brasil, histórico.
E aí a gente disse, com quem que a gente vai negociar? Os patrões eram divididos, então nós é que forçamos. Eles criaram depois um sindicato patronal, que é o atual SINAENCO, o Sindicato Nacional das Empresas de Engenharia e Arquitetura Construtiva, e a negociação tinha caráter local, mas tinha uma articulação nacional muito forte, que nos demais estados se articulava dessa mesma forma. Aqui em Minas, eu não lembro o ano, quando o Flavinho falava, nós tivemos um movimento muito forte na consultoria, tivemos, inclusive, um movimento de paralisação. Me lembro de uma assembleia no DCE, que fica, DCE da Federal, onde tem aquele cinema de arte, se é que ainda tem, que eu estou um tempo fora, ali perto da antiga sede do sindicato, na Gonçalves Dias. A gente devia ter uns 400 pessoas numa assembleia lá que decretou greve, que foi uma assembleia grande. Eu tenho, inclusive, uma foto em casa ainda de uma manifestação que a Engenharia Construtiva fez na Praça 7. Então, foram movimentos importantes. E, no SENGE, na época, essa questão do processo de construção da negociação coletiva era muito forte. Eu queria que os colegas falassem um pouquinho sobre isso também, o Geraldo, o Zé e o Flavinho, pelo menos, que eram da área. Bom, eu posso falar sobre a minha entrada no Sindicato de Engenheiros. Foi graças ao Zé Márcio, né? Foi na época do governo Sarney, e eu não participava do movimento sindical. Em Timóteo, né, onde eu trabalhava na Cesita na época, né, agora já é outra empresa, né? Tinha um outro engenheiro que depois entrou para a Delegacia Regional do Vale do Aço, né, Evaristo, e nós criamos com outras pessoas, né, um grupo para discutir as questões políticas na época. Né? Nessa época, o Brizola tinha vindo um pouco antes já para o Brasil, né, tinha criado o PDT, né, tinha tirado o PTB dele, criou o PDT, e a gente tinha uma simpatia pelo PDT. Aí começamos a criar um grupo para discutir algumas coisas e com a intenção, talvez futura, de filiar o PDT e criar uma atividade maior lá no Vale do Aço. Mas, nessa época do governo Sarney, né, os metalúrgicos da Cesita, né, por uma questão do arroz salarial, que a Cristina já falou, estavam em greve. Aí apareceu, não sei como, né, de onde, né, o Zé Márcio, não lembro bem como nós nos encontramos, né, e como... No Galinheiro, pois é. Mas como eu só explicar que a gente não conseguia reunir em lugar nenhum por causa da Usiminas. Então, a forma de encontrar era num galinheiro. Isso. Atrás do lado, era do padre. Isso, o padre tinha um galinheiro isso. dentro do galinheiro. Exatamente. Mas como que nós nos encontramos? Você me identificou como um possível agente avançado lá no Vale do Aço. Aí eu não lembro bem, depois, se você lembrar, no seu depoimento, você relata isso aí para nós. Bom, aí os metalúrgicos já estavam em greve. E o Augusto Drummond era o presidente do sindicato, você era da diretoria, né? E nós tentamos, naquela época, aproveitar aquele ensejo para criar aproveitando a diretoria da época da Cesita, que era um pouco mais aberta, né? E tentar penetrar lá no Vale do Aço, coisa que o SENGE não tinha nenhuma penetração ainda. Aí nós começamos a reunir no Galinheiro com os outros engenheiros lá, eu não era da diretoria ainda, né? E os metalúrgicos estavam em greve, né? E foi um pouco muito difícil naquela época, porque nós entraríamos para lutar por interesses, né, dos engenheiros e dos metalúrgicos também, e a gente os engenheiros temiam o sindicato, os engenheiros da Cesita na época. Não gostariam de participar daqui, tinham medo, achavam que eles eram da elite lá e não precisavam do sindicato, não nos aceitavam bem, os metalúrgicos também não, e tinham uma desconfiança, e até justificada, né, pela forma que os outros engenheiros tratavam. Né? E o SENGE, você, Augusto, eu também, éramos diferentes, nós os considerávamos iguais. Né? E aí houve essa penetração lá, houve uma assembleia muito grande lá, com uma participação muito grande. O Augusto estava lá, o Rômulo, você, outros que eu não lembro. Né? Depois disso, aí é que eu fui entrar na chapa, né? Houve a eleição um pouco depois, que eu entrei no Sindicato de Engenheiros na sua gestão. Eu acho que a privatização, no depoimento que eu dei aqui anteriormente, eu falei muito sobre ela. Evidentemente que a questão começou realmente,
Iniciou pelos IMEC, os Minas, para mim foi um teste que eles fizeram, e para chegar na CSN e depois nas grandonas, Vale do Rio Doce, ou coisas desse tipo. Né? Acho que só não avançaram mais porque foram derrotados. Eles chegariam na Petrobras, né? Outra coisa desse tipo. Até é estranhável, hoje eles estão defendendo a Petrobras. Bem, eu acho que o depoimento que tem anterior é grande. Eu estou com ruim de garganta. Mas a questão da Cesita também tem uma questão delicada, que a Cesita, por uma série de razões que ele coloca aí, né, nós conseguimos nos aproximar por uma certa abertura que existia na diretoria da Cesita, né, não só do Razencleve, mas também eu era vizinho do vice-presidente do Banco do Brasil. E havia uma disputa. Pessoal da esquerda católica. Tudo. E havia uma certa disputazinha de força ou de influência ali entre a Cesita e os Minas. Então, quando a gente entrou na Cesita, realmente a gente queria entrar no Vale do Aço, né, e, por sinal, fizemos uma greve no Vale do Aço, acho que a segunda, só teve 2 até hoje lá, acho que só uma em 62 e uma puxada pelos sindicatos de engenheiros, né, por nós. E a gente teve a sorte também de ter ligações com o pessoal da Convergência, Paulo César Fung e outras pessoas. Convergência Socialista. Que era daqui, que quebrou, que ajudou lá. Só tem algumas curiosidades que eu acho que são interessantes, que o poder de fogo da Uzi Minas era tão grande e amedrontava tanto todo mundo, que mesmo nós, engenheiros, lá não tinha lugar para reunir, você não achava uma sala. Então, era num galinheiro mesmo. As primeiras reuniões eram dentro de um galinheiro que o padre emprestava para a gente a horta de uma igreja, e a gente ficava num galinheiro abandonado. Em compensação, foi o único lugar onde eu já participei de uma greve com um avião à disposição do Banco do Brasil. Sabe? Ou seja, nós paramos uma greve, assim, a condição era, eu estava dentro da sala, eu, Augusto, e, olha, a turma dos metalúrgicos voltam a trabalhar. Mas se vocês fizerem isso e aquilo outro, que era uma série de pedidos lá da área assistência, né, de saúde, um tipo de caixa de empregado que eles tinham. E aí ficava assim, o avião parado do Banco do Brasil, parado na Pampulha, esperando dizer que a hora que a greve para ou não para. Aí aí pegou o avião, desci lá, encontrei com a turma no galinheiro e a greve parou. Mas teve muita força, o apoio do pessoal da Convergência Socialista. É o Paulo César Fung. Bom, só isso que eu tenho que falar. Zé Flávio. Sim. A consultoria, o cachê está chegando ali, vai poder falar. Mas, primeiro, um depoimento pessoal, que eu não sei se eu dei sorte ou dei azar, né, de eu chegar de São Paulo, da Paula Bibi, e cair numa comissão de empregados da Paula Bibi, que já tinha uma organização lá interna, pequena, e logo depois escalaram o Cacheta no meu grupo de trabalho lá na Paula Bibi. Aí é onde eu falo assim, não sei se eu dei sorte, se eu dei azar aí, porque eu estava pretendendo ser um engenheiro mais burocrata, técnico, e acabei me enrolando aí, né? E em que pese ter sido o Zé Márcio quem me recrutou para o Senge, a Cristina e a Beth são duas culpadas por eu ter continuado e ter aceito até o convite do Zé. Foi a culpa aí da Cristina e da Beth, que, junto lá com Frotinha, né, na Paula Bibi. E aí a Cristina já falou, a gente tinha dentro da Paula Bibi uma organização assim, impressionante. Esse dia mesmo estava relembrando com o Cacheta como é que a gente fazia. Só na mecânica tinha 400 pessoas, então a Paula Bibi devia ter mais de 1.200 pessoas aqui na Pampulha. E a gente tinha um grau de organização tal que parava a empresa assim, falava assim, 2 horas da tarde vão lá para a quadra, e tinha uma quadra de esporte em frente, a gente parava a Paula Bibi para fazer uma assembleia, chegamos a ficar mais de 20 dias parado. Paula Bibi vivia de hora em hora. E aí a história que a Cristina falou, né? O movimento da consultoria foi crescendo, juntou com essas outras empresas, só depois é que eu fui para Iaco Pori, né? E uma organização puxada pelo Senge, uma presença também de grande apoio do Sindicato dos Desenhistas na época, o Sintap era um pouco menos, mas
a afinidade que a gente construiu, o Sindicato de Engenheiros, o Sindicato dos Desenhistas, nos permitiu fazer essa organização. E esses dias eu estava lembrando, eu ia para a porta das empresas, né, a gente ia para a porta, pessoalmente, panfletar, tinha a chance já da panfletagem, né, na própria panfletagem, a gente já iniciava o debate com os engenheiros. Quando chegava na Assembleia, as pessoas já chegavam com uma opinião já pensada, já discutida na empresa. Então, a gente fez aí grandes assembleias e esse movimento deu bons frutos. No futuro, depois, a gente viveu uma realidade nova da engenharia, foi quando as empresas começaram a dispensar empregados e contratar PJs. Né? Eu tive uma assembleia que eu que estava conduzindo e os sindicatos parceiros recuaram porque a Assembleia dividiu ao meio, porque os PJs interessavam apenas o índice de reajuste do contrato e o restante dos trabalhadores precisava das outras condições de trabalho, ticket de refeição e as outras condições. Mas ficou ao meio, certinho. Eu suspendi o trabalho e fui buscar socorro com o conjunto dos outros diretores para que a gente fizesse uma nova assembleia depois. Suspendi, não encerrei, mas suspendi aquela assembleia. Os PJs fizeram uma assembleia por conta, as pessoas eles fizeram a assembleia lá por conta, chegaram no sindicato tentando exigir que a gente assinasse a convenção, mas aí, numa recomposição da assembleia, a gente conseguiu convencer de que era importante a luta deles. Então, para isso, a Cristina já falou aí, mas é um depoimento mais pessoal aí. Ok.